Deus, amém? Glória a Jesus. Nas quintas-feiras, nós sempre fazemos esse período curtinho de oração, mas que o Senhor também possa visitá-los também, visitar o ministério de vocês e levá-los aonde vocês nem imaginam, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, amém? Deuteronômio. Difícil esse nome. Deuteronômio, capítulo... Êxodo, perdão, vai no Êxodo 28, 1. Depois eu falo de Deuteronômio. Êxodo 28, versículo 1. Depois a gente fala por que eu falei de Deuteronômio. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Você pode declarar isso? Então minha Deus é o grande, irmãos, todas as coisas vão ficar pequenininhas, amém? Você vai, pisar na cabeça dos teus adversários, amém? Dos teus inimigos, em nome de Jesus. Lembrando que o nosso inimigo, aleluia, não é carne e nem sangue, amém? Aleluia, são os principados, potestades, governadores desse lugar que está tomado pelo maligno, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Glória a Deus. Eu queria fazer, nas quintas nós fazemos um estudo. Eu queria falar um pouquinho de por que Arão foi sacerdote, e transportando um pouquinho para os dias de hoje, porque algumas pessoas são pastores, ou ministros de louvor, ou levitas, ou pregadores, não importa o ministério, mas quais são os critérios muitas vezes que Deus usa para levantar alguém, e por que muitas vezes essas pessoas são questionadas, mas Deus usa, amém? Deus escolhe, porque Ele é soberano nas suas escolhas. Louvado seja Deus. Em Êxodo 28 está escrito assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Amém? Glória a Deus. A partir de Êxodo 28, nós começamos a encontrar diversos textos que anunciam a elevação de status, aleluia, na vida de Arão, para o honroso ministério sacerdotal. Amém? Aleluia. Na época sacerdotal, os sacerdotes eram aqueles que representavam o povo diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Arão foi o primeiro, aleluia, a ser levantado pelo Senhor, juntamente com Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Foram 5 sacerdotes. Aleluia. Mas Arão ainda teve uma honra maior, porque a Bíblia diz que ele ia ser o Cohen Gadol, quer dizer, ele ia ser o sumo sacerdote. Entre os 5, ele seria o líder. Entre os 5, ele seria o maior. Amém? Ele seria aquele que, aleluia, um dia ia entrar lá, aleluia, no lugar santo dos santos, para sentir a presença de Deus, para ter a presença do Senhor. Amém? Aleluia. Era uma honra muito grande aquela. Aleluia. Moisés é ordenado por Deus a realizar vários rituais a fim de providenciar a separação do seu irmão Arão, bem como a sua santificação para esse ofício, amém? Que ele ia se estender aos filhos e à sua descendência. Mas se nós observarmos bem esse texto que nós lemos, também conhecido lá como Parashá,
amém? O Êxodo, vemos que falta uma informação crucial, aleluia, para a escolha de Arão e os seus descendentes para o ministério do Senhor, aleluia. Qual era o mérito de Arão? Por que ele estava sendo escolhido? Aleluia. Por que alguém nos dias de hoje é escolhido por Deus para um ministério? Porque Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Por que ele foi receber essa honra? Aleluia. O que Arão teria feito para ser proclamado sumo sacerdote? Aleluia. Quase um papa, na verdade. Quase um papa. Aleluia. Porque só não é igual ao papa porque o papa se acha com a autoridade de Deus, né? A Igreja Católica tem no Papa como se as palavras dele, as ordens dele fossem ordenadas realmente por Deus. E não, Arão não, ele era representante do povo perante o Senhor, amém? Aleluia. Mas no livro de Êxodo, no livro de Gênesis, no livro de Deuteronômio, nós não encontramos as razões de forma clara, de forma explícita. No livro de Levítico não tem, no livro de Números não tem. Moisés não declara porque Deus escolheu Arão, aleluia, de forma explícita. Se nós levarmos em conta a história de Arão e a história de Moisés, nós sentimos que Moisés, se fosse pela nossa escolha, Moisés deveria ser o sumo sacerdote. Ora, ele já falava com Deus, ele já tinha intimidade com o Senhor, ele já era uma pessoa mega obediente ao Senhor. Aleluia. Por que não Moisés? Aleluia. Alguém pode falar, já era muita coisa para ele, porque Moisés era líder político. Não, Samuel foi profeta, juiz e sacerdote. Aleluia. Exerceu os 3 papéis. Ele era o que governava o povo, ele era o sacerdote do povo e ele era o profeta de Deus. Aleluia. Naquela época, e eu creio que hoje também, profeta é maior que sacerdote. Sabe por quê? Porque o sacerdote ele pega de baixo, irmãos, ele manda para cima, mas o profeta ele pega lá de cima e manda para baixo, amém? Em nome de Jesus. Então, sempre que acontecia assim, primeiro era o sacerdote, depois era o profeta e depois era o rei. Todas as cerimônias, o sacerdote fazia sacrifício, depois o profeta fazia sacrifício, depois o rei fazia sacrifício. Só vê lá, amém, na inauguração do templo de Salomão. Moisés era um homem de verdade, era um homem da verdade, era um homem da justiça, ele buscava a justiça a todo custo, ele não se omitiu quando ele viu seus irmãos morrendo pela mão do egípcio, foi lá, matou o egípcio, e ele, glória a Jesus, quando ele chega em Midian, que ele está lá no deserto, ele vê as filhas de Jetro, que depois uma delas veio a se tornar, depois veio ser genro, e uma delas veio a se tornar sua esposa. Ele vê as filhas de Jetro sendo maltratadas, e a Bíblia diz em Êxodo 2, e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, expulsaram-na dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Aleluia. Moisés era um exemplo, glória a Jesus, um homem justo, um homem fiel. O próprio Deus deu testemunho sobre Moisés. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel a mim e em toda a minha casa? Boca a boca eu falo com ele. Olha que honra, aleluia, claramente e não por enigmas, aleluia, pois ele vê a semelhança do Senhor. Essa frase de Deus está em Números capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. Então, se nós observarmos Moisés, e se nós olharmos para a vida de Arão, quem a gente vai escolher? Aleluia. Nós vamos ver que Arão não tinha a perfeição que havia em Moisés. Aleluia. Arão, na mesma passagem, ele tinha se atrevido a falar contra Moisés, tanto que Deus vai lá e ainda coloca a lepra na vida de Miriam, porque Arão está lá com Miriam, eu acho que é nós que devia estar lá na frente, é nós, né? E isso infelizmente acontece até os dias de hoje. As pessoas não conseguem ver o mérito nas pessoas que estão em posições de liderança, seja onde for, e sempre querem ir para aquele lugar, sempre cobiçam aquele lugar, mas Deus tem um chamado específico para cada pessoa, amém? Glória a Jesus.
Aleluia. E se você tiver que ser, creia, será. Amém? Porque Deus vai te levantar. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele colocou no seu coração, se acalma, espera no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Aleluia. Arão estava lá, tinha se atrevido a falar contra Moisés, queria usurpar o lugar do irmão. Arão tinha participado de um evento terrível, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu até separei um versículo aqui. Peraí que eu estou todo informático hoje. Estou com o celular, estou com... e todo atrapalhado também. Glória a Deus. Aqui. Aleluia. Existiu um evento que a Bíblia chama de o bezerro de ouro. A história do bezerro de ouro. Moisés sobe o monte. 40 dias e 40 noites ele fica em jejum. O Senhor apenas o sustentando. Amém? E o Senhor ali devia estar dando muitas coisas para ele, que ele depois vai escrever nesses livros todos, muitas leis, muitas coisas a fazer. Ele ia construir um tabernáculo, enfim, o Senhor ordenou acerca de várias coisas nesses 40 dias, e o Senhor também lhe dá 2 tábuas com os 10 mandamentos. A Bíblia diz que essas 2 tábuas foram dadas por Deus. Eu não sei qual é o material que o Senhor usou, mas veio das mãos de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Mas, depois de 40 dias, o Senhor fala para Moisés: rápido, desce correndo, porque o povo não tem paciência. O povo já está, aleluia, já está oferecendo sacrifício a outros deuses. O povo já está se prostituindo perante mim. E Moisés, aleluia, na perspectiva do povo, ele demora para voltar. Moisés é um tipo de Jesus. Aleluia. Nós pensamos que Jesus está demorando para voltar. E aí, muitas vezes, nós fazemos o errado. As pessoas lá fora acham que Jesus nem vai voltar. Já demorou. Não voltou em 2000 anos. Não vai voltar nunca mais. Eu vou viver a minha vidinha. E nós precisamos falar para eles que, assim como Moisés não tardou, voltou na hora que o Senhor determinou, Jesus vai voltar na hora que o Senhor vai determinar. Aleluia. Nunca é tarde para Jesus. Tem o tempo certo, amém? Para todas as coisas. E a Bíblia fala que nem Jesus sabe. Só Deus sabe o dia e a hora, apesar deles serem um, mas aí é mistério do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. O povo, irmãos, é isso que eu tinha anotado aqui, quero falar para você. O povo viu as pragas do Egito, que o Senhor lançou. O povo viu o mar vermelho se abrir. Sabe o que eu quero dizer para você? O que nos provoca fé não são os milagres, não são o excesso de milagres. Quantos milagres aconteceram com aquele povo naquelas 10 pragas? Quantos morreram dos egípcios naquela última praga dos primogênitos? E do povo de Israel nenhum deles foi tocado. Aleluia, glória a Jesus. O mar se abre e eles passam em terra seca. Milagre tremendo que a gente fala até hoje. Nunca ouvimos falar de coisas tão grandes quanto aconteceram com aquele povo. E milagres ainda aconteceram depois, mas mesmo assim o povo continuava rebelde. Mesmo assim o povo continuava murmurando. Mesmo assim o povo continuava pecando. O que nos enche de fé é a palavra do Senhor, amém? A fé vem pelo ouvir. Nós precisamos dos milagres, é claro, mas se Jesus fazer milagres, sinais e maravilhas aqui, não é por isso, amém? Que nós vamos nos encher de fé. Nós vamos nos encher de fé segundo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, amém? Aleluia. Só para nós termos uma ordem nas coisas. A fé vem pelo ouvir a palavra. E as pessoas adoraram aquele bezerro, e pior ainda, foi Arão que o produziu. Traz o ouro aí que eu faço. Vamos fazer um Deus aí, o culto ao Senhor. Amanhã vai ter culto ao Senhor, mas do jeito dele. Aleluia. Glória a Deus. Arão estava rápido então para ser sacerdote? Glória a Jesus. Essa é a pergunta que fica para nós. Nós olhamos de uma forma, o Senhor vê de outra. Amém? Aleluia. Onde estaria a qualificação de Arão para o ministério? Considerando uma tamanha desobediência ao Senhor. Amém? Ele desobedeceu o mandamento sem nem ter visto, né? Antes de ver o mandamento ele já estava desobedecendo. Glória a Jesus. Mas se nós voltarmos
um pouquinho. Aleluia. Quando Moisés desce lá e quebra as tábuas e fica indignado, eu penso o seguinte: isso foi marcante na vida de Arão, amém? Aleluia. Aquele negócio foi muito marcante. Quando Moisés desce, imagina a cara de Arão na hora que Moisés desce, nervoso, irado. A Bíblia fala que ele se ira e quebra aquelas duas pedras, e aquelas duas pedras se tornam em pedaços. Existe, não está na Bíblia, amém? Existe uma tradição judaica que vai sendo contada boca a boca, e aquelas pedras também foram guardadas, e eu até creio nisso, porque eles não iam desperdiçar pedras que foram escritas pelos próprios dedos de Deus. Eu imagino que Moisés tenha pegado aquelas pedras ali para guardar. E a Bíblia diz que Deus manda fazer uma arca, a arca da aliança, e Moisés vai de novo lá no monte, fica mais 40 dias, volta com as duas tábuas novinhas, mas essa tábua já não foi Deus que deu para ele. Essa tábua de pedra, Deus falou: você faz com a sua mão e eu escrevo com a minha. Deus estava dando mais uma chance, porque Deus sempre tem mais uma chance para nós, amém? Que pisaram na bola na primeira, eu sou o Deus da segunda chance. Quando Jesus veio, Ele estava dando sempre uma nova chance, e nós nos desviamos da igreja, e o Senhor nos dá uma nova chance. O Senhor estava mostrando: olha, tem uma atuação, uma interação entre o homem e Deus. Você trabalha nas pedras e eu escrevo nas pedras. Aleluia, louvado seja Deus. E aí Moisés faz a arca e coloca aquelas pedras. Por que Deus então escolheu Arão? Sabe por quê, irmãos? Eu creio nisso. O arrependimento de Arão. Porque o que Jesus falou no seu primeiro discurso, na sua primeira pregação? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Aleluia. Nós às vezes falamos do passado com uma certa saudade, mas nós fizemos muitas coisas erradas no passado. E às vezes nós falamos com saudade e ainda falamos assim: eu não me arrependo de nada, eu vivi minha vida. Não, irmãos, não é isso que Jesus bem que ensinou para nós, não. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós nos arrependemos do que fizemos e agora estamos em novidade de vida, amém? Glória a Jesus. Então, só para eu abreviar aqui, aleluia. No dia do Yom Kippur, é uma festa que tem até hoje dos judeus, que se chama o dia do perdão. O dia do perdão é um dia de arrependimento, aleluia. É um dia, aleluia, não só da justiça e da verdade, como era com Moisés, mas principalmente, aleluia, era o dia do arrependimento. E Deus sabia que lá na frente, quando Arão entrasse no lugar santo dos santos e visse aquelas pedras, ele ia se lembrar do tanto que ele errou, do tanto que ele pisou na bola ao construir aquele bezerro, e ele ia se arrepender. Moisés era um homem que Deus já tinha aperfeiçoado. Ele já estava atingindo uma estatura tão grande que quando ele morre, Deus teve que esconder o corpo dele para que as pessoas não o adorassem. Entendeu como era Moisés? Aleluia. Moisés poderia ser o sumo sacerdote, mas Deus não quer perfeição. É por isso que Deus escolhe Arão, que precisa de arrependimento, que é um homem comum, que é um homem normal, como eu, uma mulher, como eu e você. Amém? Aleluia. As escolhas de Deus nos surpreendem, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não quer o melhor, Ele capacita o pior se Ele quiser. Aleluia. Se Ele quiser, Ele pega o traste, Ele pega o lixo, Ele pega do monturo, como está escrito lá na palavra do Senhor, e eleva e coloca para se assentar entre os príncipes. Aleluia. Não foi assim com Davi? Estava lá fazendo o serviço dos escravos, cuidando dos animais, não é nem lembrado pelo pai. Enquanto ele não vier aqui, aleluia, não saia. Samuel falou: porque eu já senti que é esse que Deus quer levantar. Aleluia. Deus não se preocupa com status, com faculdade, com pós, com... É claro que você deve fazer, amém? Aleluia. Nunca eu quero... então eu não vou estudar, então eu não vou trabalhar. Aleluia. Mas Deus, na verdade, não está preocupado com os nossos títulos. Ele está preocupado com o nosso coração. Amém? Aleluia. E você vai ser grande porque eu sei que o Senhor já trocou o seu coração. Amém? Glória a Jesus.
As tábuas quebradas, elas são como um coração quebrantado. Aleluia. Cada vez que Arão entrava no Santo dos Santos, ele lembrava: eu fiz uma coisa tão errada que aquelas tábuas escritas pelo dedo de Deus foram quebradas. Aleluia. As tábuas novas, aleluia, era um novo pacto, é a nova chance que o Senhor estava dando para ele. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Como se Moisés não fosse escolhido pela sua perfeição. Deus não quer perfeitos, Deus quer arrependidos. Amém? Aleluia. Sabe como é que Moisés ia orar lá no dia do sumo sacerdote, que entra no Yom Kippur, lá dentro do Santo dos Santos? Senhor, perdoa o seu povo, porque eles são pecadores, porque eles eram eles. Sabe como é que Arão orava? Eu tenho certeza. Senhor, nos perdoa, porque nós somos pecadores. Me perdoa, porque eu sou pecador. Amém? Ele tinha que se purificar, inclusive, aleluia, antes de entrar, porque se ele não se purificasse direito, ele entrava e morria. Ia até amarrado lá os sinetinhos, as cordinhas para puxar. Glória a Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Santo dos Santos. Amém? Deus escolhe Arão, porque ele é o único que teria, amém, a habilidade de compreender e de entender a fraqueza e a condição do pecador. Quando ele fosse julgar alguém, ele iria se colocar no lugar da pessoa. Aleluia. Como sumo sacerdote, eles recebiam aos pecadores, e os pecadores se confessavam, e depois faziam aqueles sacrifícios das pombinhas, do cordeiro, enfim. Aleluia. E ele entendia isso com muita facilidade, porque ele também foi pecador. Amém? Glória a Jesus. Isso era comum a todos, o pecado. Mas o perdão de Deus, que foi ministrado na vida de Arão, ele ia ministrar na vida das outras pessoas. Amém? Porque Deus não veio chamar os justos, para finalizar, os perfeitos, os santos, os aperfeiçoados. Ele veio para os doentes. Amém? Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é a mensagem que a escolha de Arão para os sacerdócios nos fala. E eu creio que nos dias de hoje, nos chamados para pastor, para levita, ministro de louvor, seja lá o ministério que o Senhor vai ter para você, ou o Senhor já tem para você, a sua escolha foi dada assim também. Muitas pessoas podem até questionar, mas o Senhor conhece o seu coração. Amém? O Senhor sabe as razões que te levaram. E se Ele te levantou, Ele vai honrar. Sabe por quê? Porque Deus não abre mão de ninguém. Agora eu vou levantar, e daqui 3 meses eu vou derrubar. Não é assim com Deus. Amém? Aleluia. Deus levanta, porque Ele sabe que Ele vai garantir o seu chamado em Cristo Jesus. Amém? Cada um tem um. Glória a Deus. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício. Aleluia. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Jesus ainda conta uma historinha, que 2 homens sobem ao templo para orar, um fariseu e o outro um publicano, cobrador de impostos. O fariseu, que é o crente, com cara de crente, com a Bíblia debaixo do braço, com a roupa de crente, aleluia, ele orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, aleluia, porque não sou como os demais homens, aqueles roubadores, aqueles injustos, aqueles adúlteros, nem ainda eu sou como este publicano pecador. Aleluia. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo que eu ganho. Aleluia. De tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, com vergonha, aleluia, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Digo-vos, Jesus disse, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, aleluia, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, aleluia, e qualquer que a si se humilha será exaltado. Amém? Eu não quis falar dos comportamentos que o Senhor falou lá no Novo Testamento para bispos, para a escolha dos presbíteros. Eu quis falar nessa noite que Deus escolhe aqueles que têm o coração quebrantado,
Amém? Aleluia. Se você tem um coração quebrantado, você está, creia nisso, em alta posição com o Senhor. Amém? Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria, pastor, vem aqui fazer uma oração. Pode ser? Aleluia. Pastor Marcelo está aqui com a gente.